Olá, tudo bem? Eu sou Raimundo José, estou aqui na TV Relacionamento para minha alegria e satisfação. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa TV Call Center. O mundo de relacionamento, experiência do cliente é uma coisa fantástica e que envolve os clientes e as empresas. E a nossa convidada de hoje tem larga experiência nessa área de Contact Center e CX e vamos ter aí uma verdadeira aula com Lete Chaves. Muito obrigado, viu, pela tua presença. Que felicidade estar aqui, gosto demais de estar aqui e transformar os negócios, transformar as empresas, isso é maravilhoso, né? Perfeito. Lete, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional, como que você acabou nesse mundo de encantamento aí que é servir bem o cliente. Maravilha. Eu, pelo meu sotaque, já me entrego um pouquinho, né? Sou mineira, sou de Belo Horizonte, moro aqui em São Paulo há 7 anos. Sou completamente apaixonado por essa cidade, que é uma cidade que faz a gente viver exatamente o que eu acredito, que é transformação. Então ela proporciona isso demais. Então eu, de formação, Kendi, eu sou professora de educação física. Fiz a minha transição de carreira para essa área de sucesso do cliente, de experiência do cliente, há mais ou menos uns 10 anos. E qual foi o motivador? Quando eu trabalhava lá na educação física, eu sentia a necessidade de entregar algo mais para o meu cliente. Não simplesmente dar uma aula, não simplesmente montar um treino. Eu sentia essa necessidade. E quando eu percebi isso, onde todo mundo estava no commodity entregando uma coisa, eu fui para o outro lado. Eu fui entender outras necessidades. E comecei a ter sucesso com isso. E aí, a virada de chave foi quando eu peguei os pilares das pessoas, dos processos e entender as dores do cliente e unir a tecnologia. Aí eu falei, agora a gente tem uma virada importante. E por que dessa virada? Porque a necessidade do consumidor, do nosso cliente, vem mudando. A relação com o nosso cliente vem mudando absurdamente. E você, empresário, ou você que atende cliente e não percebe isso, as oportunidades estão passando e você não vê, né? Então, a gente tinha uma relação onde a gente prendia o cliente num contrato de prestação de serviço. Sim. Hoje não existe mais isso. Hoje é uma assinatura. Você vai pagando enquanto você está me entregando. As empresas perderam poder sobre o cliente. Hoje o cliente é o centro, né? Tem uma polêmica que eu causei outro dia que eu falei, o cliente não tem sempre a razão. E não vai ter mesmo. Mas o cliente é a razão das empresas. Sim, verdade. Né? Só que existem relações ali que nem sempre ele vai estar certo, né? Ainda mais quando você estrutura isso tudo. Então eu gosto muito de falar que o que mais me trouxe para esse mundo de cliente, de experiência, foi ver a necessidade das pessoas conseguirem algo mais com aquilo que a gente estava entregando. E a mudança de cidade, o que ocorreu? Lá em Belo Horizonte, quando eu senti essa necessidade, eu não tinha essa abertura. Eu não conseguia avançar. Então eu comecei a me conectar com lugares que já tinham esse olhar, que já estavam mais conectados com entregar uma experiência diferente para o cliente, buscando o resultado para o cliente e para a empresa. Então tinha alguns amigos aqui e uma empresa me convidou para montar uma área de sucesso do cliente. Eu falei, não, Leque, os clientes que usam o nosso software, que estão na sua consultoria, eles usam mais, compram mais e não vão embora. Eu falei, é tudo que eu preciso. Aí a gente montou essa área aqui e desde então não sai mais. Que bom. E não tem saudade aí do pão de queijo e o queijo mineiro? Eu vou te falar que dá saudade, porque o pão de queijo daqui não é igual de lá não, cara. Não adianta falar porque não é. Então aí a gente faz uns estoques, entendeu? Quando vai lá, traz o estoque de pão de queijo. Ok, que ótimo, viu? Leque, você... sempre assim, na história da humanidade, tem aquele que tem as coisas para vender
e tem aquele que precisa. Só que nem sempre o meio do campo ele é tão sólido dessa forma. Sim. Então tem que ajudar os dois lados, né? Tanto quem quer vender quanto quem quer comprar também, né? Hoje, com a tecnologia, os sites já estão melhor estruturados, tem o treinamento melhor daqueles atendentes, mas mesmo assim sempre tem algo a melhorar, né? Constantemente. A grande oportunidade da relação de negócio cliente-empresa, esse vale que você colocou aí, é exatamente entender os benefícios que eu tenho como cliente e os benefícios que eu, empresa, construo nessa relação. A confusão de sucessos é muito grande, porque o sucesso do cliente não é o sucesso da empresa. Exatamente. Esse é a grande incógnita hoje. A gente mistura os papéis. Então, eu, empresário, eu tenho que entender do meu cliente a melhor forma que o meu produto ou serviço faz ele potencializar e crescer. E o cliente tem que olhar para mim como uma solução que vai levar ele a lugar que ele nem sabe que ele pode ir. Então, esse vale, ele precisa ser cada vez menor quando a gente entende os benefícios. O ganha-ganha que a gente fala é exatamente isso, é quando você consegue equilibrar os quereres, os resultados, para que todo mundo ganhe ali dinheiro aqui, porque todo cliente quer ganhar mais. Ele quer ganhar mais benefício, ele quer ganhar mais entrega, ele quer ganhar mais. E o empresário, por si só, quer ganhar, quer que a empresa ganhe dinheiro, que cresça cada vez mais. Então, é entender os papéis e responsabilidades aí. Exato. Esse olhar é muito importante, porque nós temos aí nessa área o Oceano Vermelho, muitos concorrentes. Isso. E a gente tem que também saber o que os concorrentes estão pensando, porque e melhorando, né? Isso. Não só em processo, quanto em tecnologia, quanto em treinamento e desenvolvimento de pessoas. Porque hoje você pode estar achando, não, eu sou o top, amanhã você pode não ser mais. A palavra-chave foi a última coisa que você colocou, pessoas. Você pode ter a melhor tecnologia, os melhores dados, mas se você não tem um time de entrega extremamente qualificado, preparado, não vai funcionar. E eu ainda comprometido. Né? Exatamente. Eu ainda brinco muito porque eu trabalho com experiências de sucesso, jornadas de sucesso do cliente. Mas o que a gente, empresário, passa 90% do nosso dia resolvendo problema. É verdade. Então, o que eu mais transformo quando eu entro numa consultoria na empresa é a jornada do insucesso. Porque na jornada do insucesso é que você potencializa. Vou dar um exemplo. O seu funcionário, vamos pensar em dois momentos. Eu sou um software que entrega. Se o software sai do ar, o seu funcionário sabe o que fazer? Normalmente não. Normalmente não. Se eu trabalho com logística e entrega, o produto não chegou, a comida, vamos falar, você pediu um sanduíche, o sanduíche não chegou, o que eu faço? A gente só treina ele porque dá certo, esquece de treinar pro que dá errado. E ele, 90% do dia dele, ele trabalha no que dá errado. E aí o que ele faz? Ele trava ou joga para debaixo do tapete, daqui a pouco resolve. Então, o que a gente precisa é potencializar as pessoas cada vez mais e mais, porque é aí que está o sucesso. Perfeito. Olha, é fundamental sempre, né, você ter um time comprometido, com foco na resolução dos clientes. Então, quando você entra numa empresa, a primeira coisa que é bom você ver os indicadores. Isso. Aonde que tem falha nos indicadores e também os motivos dos contatos. É isso. Né? Principalmente as reclamações. É isso. Né? E tentar resolver ao máximo aquilo para que aquilo não vire uma bola de neve. Não adianta a gente correr dos problemas. Os problemas vão estar ali. É mais fácil você encarar de frente, entender onde você está falhando, quais são os passos que você tem que corrigir. Não espere um cliente ficar insatisfeito com você e ir nos canais de reclamação. Porque você já sabe o que está errado. Então, prepare as pessoas, prepare a sua estrutura para corrigir. Os dados, quando eu chego em algumas empresas, eu tenho a saúde do cliente, o Health Score, tem isso tudo. Mas o Health Score não mostra o que está acontecendo na base. Então a gente precisa, eu brinco muito, indicadores de causa e efeito. Se isso aqui cair e eu fizer isso aqui, qual é o efeito que eu quero? A gente precisa ter esse olhar. Então não adianta você ter 200 indicadores. Tenha 4 de qualidade que vão te fazer realmente mexer o ponteiro. Leque, eu achei muito importante e até interessante você ter feito educação física.
Porque é o seguinte, quando você... eu estou tentando ver assim, cada pessoa que vai lá para você treinar, ela é uma empresa. Exatamente. Né? Tem que ter a cabeça boa, tem que estar com o corpo em ordem. Isso. Né? Tem que estar a alimentação em ordem. Então, o desenvolvimento para crescimento ou ter massa muscular e tudo mais é para saúde. É isso. Né? Tudo. E aí você levando esses mesmos princípios para a empresa é formidável. Porque você trata de pilares que são os pilares que você precisa. A gente brinca muito do arroz com feijão. É fazer o arroz com feijão bem feito que vai te levar ao resultado. O problema é que as pessoas querem pular, né? Tem uma frase do Cortella, para viver propósito você tem que suportar o processo. E o processo não é fácil, mas ele pode ser leve. Quando você estrutura as coisas, ele pode ser mais leve. Então, é essa necessidade que as pessoas hoje precisam viver. A gente precisa viver de propósito. Né? Eu acordo todo dia animadíssima para fazer o que eu faço. Eu tenho o privilégio de trabalhar com o que eu amo. Mas eu me preparei para isso. E eu escutei, e quando você falou da educação física, me veio uma lembrança aqui de uma entrevista que eu vi recentemente, onde a entrevistadora virou para a pessoa que estava sendo entrevistada e falou assim, ela trabalha com carreiras. E aí ela virou para ela e falou assim, e o seu filho? Está estudando para quê? Ele quer ser o quê? Aí ela respondeu assim, o meu filho hoje estuda para uma profissão que ainda não existe. E é uma realidade. Eu me formei em educação física e fui trabalhar numa profissão que nem existia quando eu comecei. Exato. Então a gente tem que entender que a base que a gente tem, a educação é extraordinária, fantástica, não estou negligenciando isso de forma alguma, mas a cabeça tem que estar aberta. Um grande diferencial do profissional e das empresas hoje, é a adaptabilidade. É o quanto você se adapta rápido para poder chegar onde você quer. Perfeito. Leque, nós estamos aí em instantes finais. Você pode deixar seus contatos, por favor? Nós vamos escrever aqui também. Vamos lá, vocês me encontram no Instagram Leque Chaves e no LinkedIn Lequitícia Chaves. É difícil mesmo o nome, por isso vai estar escrito aqui para vocês me ajudarem. Mas será um prazer, lá eu coloco muito conteúdo exatamente para transformar o profissional e a empresa. Perfeito. Gratidão. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Internautas, com os agradecimentos estão a essa fantástica profissional. Leque Chaves, nós finalizamos mais um TV Call Center. Um grande abraço e até a próxima. Até mais.